Deus seja sempre louvado. Vamos ler nesta noite a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. A responsabilidade pessoal. Irmão, se alguém for surpreendido na alguma falta, vós que sois espiritual, corrijam e com espírito de brandura, e guarda-te para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terás um motivo de alegrar-se unicamente em si e não em outros, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, a qual que instruiu. Não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo se fará, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da fé, da família da fé. Glória ao nome santo do Senhor. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, vós que sois cheio de bondade e misericórdia, Senhor, queira nos abranger, Senhor. Tenha compaixão de nós, perdoa os meus pecados, as minhas faltas, Senhor. Não leve em conta o tempo da minha meninice, mas tenha compaixão, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, da minha alma, e que, Senhor, possa o Espírito Santo colocar palavra na minha boca, palavra de salvação, palavra de libertação, palavra de cura, Senhor. A palavra inspirada pelo Teu bom Espírito, mas que o Senhor coloque também, não só a palavra da sabedoria, mas também a palavra do poder, Senhor. Sai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Senhor, nós as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Livra-nos de todo mal, porque de vós é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Assim, bondoso Pai, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para o povo de Gálatas é uma carta, Senhor, que estava acontecendo no meio daquele povo, Senhor. Um povo sábio, um povo todo intelectual, cheio do conhecimento, mas espiritualmente deixavam muito a desejar. Não faziam as coisas para a qual o evangelho que Paulo tinha pregado ensinava. Então, precisou Paulo voltar novamente, quase no fim das cartas, para chamar a atenção desses irmãos novamente, né? Porque, por certo, eles estavam errando, estavam caindo, estavam cometendo coisas de pleno conhecimento, mas Paulo precisou avisar eles de que aquilo que o homem semear,
isto também ceifará, irmão. Quando nós façamos o bem, nós colhemos o bem. Mas quando fazemos o mal, nós, por certo, vamos colher o mal, irmão, porque não há como andar com o pé em duas canoas, fazer o bem, fazer o mal e recebemos o bem da mão do Senhor, irmão. Por isso que é perigoso que nós não tenhamos, andamos levados de vento de doutrina, irmão. De um lado para o outro, um dia estamos para os pés, outro dia estamos para a cabeça, um dia nós cremos, outro dia nós duvidamos, um dia nós louvamos, outro dia nós murmuramos, Senhor. Murmuramos contra o Senhor, né, irmão? Lamentamos, murmuramos contra o Senhor. Não, irmão, ou nós bem louvamos ao Senhor, bendizemos seu santo nome, irmão, porque se fizermos assim, por certo o Senhor também nos louvará, porque o Senhor diz que aquele que semeia, colhe. Se nós abençoarmos os outros, o Senhor também nos abençoará. Mas se amaldiçoarmos os outros, por certo receberemos o fruto da maldição. Irmãos amados, irmãs queridas, vamos estar atentos a essa carta que o apóstolo Paulo, esse capítulo dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, porque aquele povo andava completamente desordenado, né, irmão? Eles não tinham uma firmeza. Olha que o apóstolo Paulo diz, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigis com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado, né? Muitas vezes nós ficamos criticando, olhando os outros, mas não vigiamos e vamos acabando ser tentados pelos poderes das trevas, pelo poder do mal, por falta de vigilância. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele nos instruiu dizendo, orai e vigiai para que não caias em tentação, irmão. E muitas vezes nós oramos na hora da necessidade, mas não vigiamos, não guardamos a palavra do Senhor, não praticamos o bem, irmão. Porque a palavra do Senhor, quem pratica a palavra do Senhor é aquele que faz o bem. Eu acredito no Senhor, eu acredito que Jesus Cristo deu seu Filho, morreu na cruz por causa dos meus pecados. Eu acredito que no santo batismo eu fui morto e sepultado com Cristo e ressuscitei com Cristo. Mas você não faz o bem, meu irmão. Precisa fazer o bem, porque todos aqueles que andam de dia não tropeça no escuro, irmão. O escuro é as obras da carne, o dia é a obra do Espírito Santo, irmão. Por isso que precisamos andar em novidade de vida, né, irmão? Porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, irmão. Aqui no capítulo 5, ainda no versículo 13, Paulo vai falar com a irmandade. A liberdade é o limite pelo amor, é limitada pelo amor, irmão. Nós não vivemos mais no tempo da lei, mas temos limite da nossa liberdade, né, irmão? Porque o Senhor falou pelo Espírito Santo a Paulo, e Paulo foi levar essa palavra, irmão. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros, irmão, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em só preceito, a saber, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos odieis e de
devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutualmente destruídos. Quando nós pegamos a morder, a enquisilar uns aos outros, irmão, não só aquele que nós pisamos, não só aquele que nós maldizemos, mas também nós seremos destruídos pela própria nossa concupiscência da nossa boca, pela própria falta de prudência, pela própria desobediência, nos leva à destruição. Como Paulo fala aqui no 14, amará o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vós mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, irmão. Se nós fazemos assim, vamos ser destruídos pela nossa própria ódio, pela nossa própria vaidade, pela nossa própria mentira, pela nossa própria ganância, irmão. Por isso é que precisamos andar sempre pela palavra do Senhor, nos guiar pela palavra do Senhor, porque Deus é bom, irmão. Deus é misericordioso. Mais à frente, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo vai colocar para nós as obras da carne e o fruto do Espírito, irmão. A carne faz obra e o Espírito produz frutos, irmão. Então, sejamos frutíferos, não sejamos que nem aquela figueira bonita, cheia de folha, mas infrutífera, irmão. Sejamos zelosos, mas tenhamos cuidado para produzirmos fruto para a honra e glória do Senhor, porque deixamos de praticar as obras da carne, irmão. Vamos praticar as obras do Espírito. Paulo continua dizendo, digo-vos, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da vossa carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejais do vosso querer, mas se sois guiado pelo Espírito, não estais na lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, mas as obras do Espírito, a outra, irmão, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdará o reino de Deus os que tais coisas pratica, mas o fruto do Espírito é o amor, a longanimidade, a paz, a benignidade, a bondade, a fidelidade, irmão. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências. E se vivamos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixais possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, irmão. Não devemos invejar quando o irmão, Deus abençoou ele, porque ele estaria esperando por uma benção, e às vezes, irmão, nós ficamos murmurando, porque o Senhor abençoou um, abençoou o outro, e nós ficamos cheios de inveja, como Caim, Senhor.
Inveja de Caim, irmão, que teve inveja de Abel. Não sejamos nós ter o espírito de Caim, mas tenhamos o Espírito de Deus na nossa vida, irmão. Sejamos guiados pelo Espírito Santo, irmão. Tudo devemos dar glória a Deus e louvores ao nosso Deus e glorificar a Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, porque foi Ele que nos comprou do mundo, nos arrancou do lamaçal do pecado, das obras da carne e nos ofereceu a oportunidade de praticarmos a obra do Espírito, meus irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite o Senhor envia essa santa palavra para que nós nos acordamos, irmão. Por isso, o conselho para o irmão que vão ouvir esse vídeo é que medite como ensinou o Senhor Jesus no capítulo 5 da carta aos Gálatas e no capítulo 6, irmão, para que mais tarde não venhamos nós estar como os Gálatas, conhecendo e não obedecendo. É melhor obedecer do que sacrificar, é que nos garante a palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, eu louvo e agradeço, bom Deus. Espero que esta palavra vai encontrar todos aqueles que ouviram esta palavra, irmão, e guardarem nos seus corações, irmão, e praticar e colocar em prática e fugir das coisas do mundo e procurar dar frutos e fruto para a honra e glória do nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do seu amor. Por isso, irmãos, tudo devemos dar graça e louvar ao Senhor. Não seguimos o exemplo dos Gálatas, não, irmão. Seguimos o exemplo do apóstolo Paulo. Ele mesmo disse: vós sejais meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Né? Aqui no primeiro capítulo, primeira dessa carta, ele diz que é prisioneiro de Cristo, irmão. Sejamos prisioneiros do Cristo, porque Cristo nos libertou do mundo. Mas se não nos prendemos a Cristo, por certo, o primeiro vendaval, o primeiro tropeço, vamos se desprender por esse mundo e voltar às mesmas obras de antigamente. Fazer como os Gálatas, que foi preciso Paulo sair às pressas, e lá porque eles tinham já caído da graça. De como ele fala aqui, que se admirava com que tamanha rapidez os Gálatas tinham caído da graça. Esta palavra que o Senhor manda nesta noite é para que tenha paz na nossa casa, é para que tenha paz na nossa família, para que nós sejamos tolerantes, possamos ajudar a carregar o fardo uns dos outros, para que todos cheguem à estatura do varão perfeito e marche rumo à Sião celestial. Por isso, irmão, em tudo e por tudo, o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado e glorificado para todos sempre. Esta é a palavra que o Senhor manda nesta noite para todos nós, irmão, para todos os irmãos, irmãs e criaturas que ouvir este vídeo e que esta palavra possa iluminar o Espírito e possa guardar no coração de cada um, por amor do Senhor Jesus. Assim, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela bondade, pela misericórdia, pela paciência que o Senhor tem com nós. Em tudo e por tudo, Deus seja sempre louvado.